Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Estão prontos para a gente começar a nossa correção? Lembra que na semana passada eu falei com vocês que nesta semana agora nós iríamos ver as correções, né? Da semana 1, 2, 3 e 4 do PET. O PET que a gente está trabalhando é volume 1 de 2021, tá? Do ensino médio regular. Então vamos lá. Bom, a primeira atividade que tem, começando aqui na página 2, é um texto cujo título é Minha Fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. Esse texto faz parte do que eles colocaram aqui em cima do gênero textual. O gênero é relato pessoal. Aí eles fazem uma relembrança aqui com vocês, né? Dão os pontos principais aqui. Aí vem o texto e as questões, ok? Questão 1. Indique qual é o tema tratado no relato pessoal lido. Bem tranquilo, né? Tema é o assunto sobre o qual o texto está falando. Então, a vida de uma refugiada coreana. Isso foi o que eu vou colocando aqui as respostas e eu passo para vocês observarem se vocês fizeram dessa forma ou não, tá? Há o depoimento sobre a vida levada na infância e mais tarde quando a escassez era uma regra, ok? Questão 2. A narradora personagem do texto utiliza a primeira pessoa para escrever o texto. Relembrando, primeira pessoa. Aqui não está falando singular ou plural, né? Então, nós temos sempre 3 pessoas do discurso. A pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. A primeira pessoa pode ser o eu ou o nós. Primeira pessoa do singular ou do plural, tá? Então, ali ela usa a primeira pessoa do singular, eu. A segunda pessoa é com quem se fala. Na gramática está escrito tu ou vós, mas é o nosso você, né? Vocês. E a terceira pessoa é de quem se fala, é o assunto, digamos assim, né? Então, é o ele na terceira do singular e eles na terceira do plural, tá? Então, olha só, a narradora, personagem, né? Utiliza o verbo na primeira pessoa para escrever o texto. Descreva a importância desse uso para o texto e escreva a importância dele para um relato pessoal. Ou seja, se o relato é pessoal, o uso da primeira pessoa é fundamental, porque dá mais credibilidade à narrativa, né? Então, olha, o relato pessoal tem como característica demonstrar as impressões de quem escreve, por isso a importância da primeira pessoa. Essa pergunta aqui, a pergunta 2, ela foi feita de uma maneira muito ruim. Ela está repetitiva, né? Ela fica falando a mesma coisa 3 vezes aí, mas ela quer saber isso. Qual que é a importância do uso da primeira pessoa, tá? Então, veja, como se você falasse assim, ó, gente, vou contar uma coisa com vocês que aconteceu comigo ontem. Gente, ninguém me contou, não. Eu vi, eu estava lá. Então, é como se fosse isso. Qual é a importância desse reforço que eu acabei de falar? Dá uma credibilidade para a narrativa, né? Eu não ouvi falar, aconteceu comigo, eu estava lá. Então, por isso o uso da primeira pessoa é importante nesse gênero, ok? Questão 3, aí vem múltipla escolha, né? Indique qual das alternativas seguintes apresenta uma característica do gênero relato pessoal e que está presente no texto lido, tá? Então, aqui a resposta é letra C, uso da primeira pessoa do singular e verbos no tempo passado, ok? Qualquer dúvida me chama no privado, tá, gente? Se vocês não conseguirem entender alguma coisa. Questão 4. A leitura desse texto pode nos fazer lembrar de um problema presente em nosso meio, a xenofobia. Você sabe o que é isso? Procure ler o significado dessa palavra. Após isso, escreva um pequeno parágrafo dando ideias de como podemos acabar com a xenofobia em nossa sociedade. Olha, essa é uma resposta pessoal, né? Mas para você, eu imagino que você tenha ido buscar, atualmente é muito fácil procurar no dicionário, você digita já no Google, né? Já vem a resposta para você. Então, xenofobia é uma aversão àquilo que é estrangeiro. Então, nós temos
infelizmente, hoje, não só no Brasil, mas na Europa, em diversos países, nós temos diversas manifestações xenofóbicas. Ou seja, quando você tem, digamos assim, países na África que estão sofrendo com guerra civil, por exemplo, né? Aí há a presença de refugiados em alguns países da Europa. A gente já viu muito, por exemplo, da Síria, do Afeganistão, né? Até teve uma novela na Globo que abordou isso, aquela Órfãos da Terra, que tratava dos refugiados, né? Então, é um tema comum, cotidiano. No Brasil, nós temos também a presença de vários refugiados, por exemplo, haitianos, né? Bolivianos, venezuelanos, e isso é um movimento comum no mundo, a presença de refugiados, dependendo de acontecer ou não, né, guerra civil em seus países. E aí você tem um movimento de negar essas pessoas, mas não só negar, né, um movimento realmente de determinadas posturas feitas, né, como por exemplo, bombas, discriminar a pessoa, não deixa ela entrar em determinados lugares, né? A pessoa fica vivendo como ilegal, ninguém contrata para trabalho, enfim, uma série de coisas. Então aí vem essa resposta que é pessoal, mas eu espero que nessa resposta vocês coloquem exatamente isso que eu estou comentando agora, questões atuais, tá? Só você bater no Google lá, procurar alguma coisa relacionada a notícias, né, como que os refugiados em algum lugar do país, né, do mundo e tal, como é que eles vivem, né, a forma como são discriminados, você vai encontrar e vai poder ter bases para conseguir escrever o seu parágrafo aí. Forma de como a gente deve combater a xenofobia, tá? Essas manifestações xenofóbicas. E com isso a gente termina a semana 1. A semana 2 vem falando sobre variação linguística. Na semana passada eu expliquei, né, um pouquinho sobre isso. Vamos lá então. Questão 1 vem perguntando assim, olha, uma frase, isso é horrível, né? A frase só solta assim do nada, mas vamos lá. E aí, mano, de boa, tá a fim de ir à festa hoje? A parada vai bombar. Gíria, né? Uma questão muito simples. A presença aí do quê? Da linguagem informal, do português coloquial, aquele usado no dia a dia, sem preocupação com regras rígidas da gramática e tal, né? Lembra, gente, eu não falei em nenhum momento que é certo ou errado, tá? Eu falei cotidiano, do dia a dia, informal, ok? Letra B. Está aberta a solenidade de formatura dos concluintes do curso de letras da universidade, com a palavra Vossa Magnificência, Reitor João. Então, é claro que aí essa frase já é totalmente diferente do anterior. Então, a letra B é a linguagem padrão, né? A variante padrão aí. E letra C, mãe, deixa eu ir na casa da minha... deixa eu ir na casa da minha amiga rapidinho, juro que volto logo. Na letra C também a variante coloquial, ok? Questão 2. Vício na fala. Para dizer Emílio, dizem mio. Melhor, mió. É um poeminha, né? Aí vem, do Oswald de Andrade, aí vem a pergunta. O autor compara duas variantes linguísticas. Muito fácil, né, gente? Quais são elas? Transcreva pelo menos 3 palavras que representam cada uma das variantes utilizadas no texto. É muito fácil porque as perguntas... elas trazem exatamente aquilo que ele acabou, o Pet, né, acabou de tratar imediatamente ali acima, né, do que vem a pergunta. Então, assim, é muito fácil que eles colocam. Então, vamos lá. Quais são as duas variantes que ele coloca em oposição? Quando ele fala melhor, mió, pior, pior, o que ele está fazendo? Colocando a variante coloquial, regional, caipira, do interior do país, né? Em oposição, em contraste com a variante padrão, da norma padrão da língua, ok? Em alguns lugares também vocês vão ver norma culta. Eu não gosto muito de usar, mas, né, norma culta também é utilizado. Então, essas são as duas variantes, né? E as 3 palavras, você tem aí todas essas, de um lado representando a língua padrão e de outro português coloquial.
né? Essas aí que não tem o LH, telha, ele fala teia, né? Tipo colher, colher, né? Essas coisas assim. Ali você pega no texto os exemplos, tá bom? Bem tranquilo. Número 3, a adequação linguística é uma noção importante. O que é isso, gente? A adequação linguística é você utilizar a sua linguagem de acordo com o contexto sociocomunicativo. Então, eu estou gravando uma videoaula para vocês. Eu não acho que seja adequado que eu use aqui uma linguagem com vocês totalmente informal, coloquial, cheia de gírias. Eu não acho, tá? Pode ter gente que discorda, mas eu não acho. Mas também não vou utilizar uma linguagem extremamente, né, polida, escorreita, né, para me comunicar com vocês, porque não é o caso. Eu quero criar uma aproximação com vocês, sem abandonar o meu papel de professora, que ensina a linguagem padrão, né? Então, eu procuro aí dar uma dosada nessas duas variantes que eu vou usar. Então, a adequação seria isso, você adequar a sua variante linguística à situação de comunicação. Então, está dizendo que isso é fundamental, pois é fundamental sabermos qual variedade utilizar, a depender da situação comunicativa em que estamos falando ou escrevendo. Escreva para cada situação comunicativa seguinte a variante linguística mais adequada para o contexto. Roda de amigos na escola, claro que é uma linguagem informal. Escrita de textos na escola, padrão formal. Conversa com advogado, padrão formal. Festa familiar, padrão coloquial, informal, tá? Festa familiar, informal. Ok? Só isso aqui na semana 2. Na semana 3, claro que você pode sempre buscar coisas extras, né, gente? Para estudar, para ler. Na semana 3, nós temos aqui uma história em quadrinho, né? Uma tirinha. História em quadrinho não, uma tirinha. Ah, tem diferença? Tem. História em quadrinho é sempre mais de 3 quadrinhos. Quando você tem até 3 é tirinha. Então, vem aqui, ó. É bem interessante porque em cima da história em quadrinho eles colocaram um textozinho falando sobre inteligência emocional. E aí vem, não conhecia seu ponto de vista, Camilo. A gente vê as coisas de outra forma. Ele sobe a escada e vê. Aí o outro. Vem também, Pudim. Aí o Pudim. Não, engraçado que ele tá virado para baixo, mexendo no celular, né? Eu não, estou muito bem aqui. E aí na letra A, de qual habilidade da inteligência emocional a tirinha está tratando? Ô, gente, essas perguntas me dão nos nervos. Porque olha só a letra B. Identifique a relação do conceito de empatia lido anteriormente com a tirinha acima. Então, eles já estão dando na letra B a resposta da A. Isso é brincar com a inteligência das pessoas, né? Mas olha só, é a empatia, claro, né? Na letra A, a tirinha trata da empatia. Ou melhor dizendo, da falta de empatia que não houve ali no caso do menininho, né? Ele não quis, metaforicamente, subir a escada e enxergar a situação de outro ângulo. Ou seja, ele não quis se colocar no lugar do outro para enxergar, né? E na letra B, então, identifique essa relação, né, do conceito de empatia com a tirinha acima. A tirinha, gente, é uma linguagem figurada, é uma metáfora, tá? Você tem que pegar isso assim, abrindo o horizonte, né, para discussão. Então, a tirinha mostra um menino que se recusa a enxergar alguma coisa no ponto de vista, tendo como perspectiva o ponto de vista de outro. Então, com isso, ele mantém apenas e sempre a mesma posição, a mesma ideia. É o contrário daquela música do Raul Seixas, por exemplo, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Esse menininho que se negou a subir a escada, ele é aquele que tem a mesma opinião, a velha opinião formada sobre tudo. Ele se nega, né, a olhar de outra forma, ok? Número 2, aí você tem 2 corações conversando, um todo estrupiado, né, e o outro brilhando e tal. E aí vem
Você é diferente, nunca te vi despedaçado, está sempre de boa, como consegue? Então, já ouviu falar em inteligência emocional? Aí vem a questão. Relacione o texto acima com o conceito de inteligência emocional. Fale da importância dele para cada um de nós. Você pode abordar essa questão em diferentes aspectos. Por exemplo, hoje nós estamos com um número de desempregados no Brasil alarmante. Então, você pode abordar a questão da inteligência emocional na procura de empregos, né? Ou no próprio fato de a pessoa desempregada não se colocar numa situação de desespero total e absoluto, né? Como que a inteligência emocional pode atuar nessa questão do desemprego, né? Ou da procura de emprego, da recolocação profissional, é uma dica que eu tô te dando. Outro ponto, no relacionamento entre pessoas, familiares, casais, né? Como é que pais e filhos, como é que a gente pode ressaltar a importância da inteligência emocional? Você pode abordar um desses aspectos, dizendo que saber lidar com o outro, né? Não de uma maneira intempestiva sempre, impetuosa, seguindo ímpetos, né? Não, mas refletir, parar, pensar antes do que vai falar. São vários aspectos aí que você pode abordar, tá? Por ser coração, a gente logo imagina que a chargezinha está fazendo referência aqui ao relacionamento entre casais, né? Mas não necessariamente, tá? Você pode abordar aí a questão de uma maneira um pouco mais ampla, tá? E prestar atenção que toda vez que fala em relação, né? Aqui na questão a palavra está relacione o texto, então você tem que falar das duas coisas ao mesmo tempo. Relacionar inteligência emocional e a importância desse conceito ali na tirinha e na charge para cada um de nós, ok? Qualquer coisa me chama no privado, se não entendeu. E por fim, a semana 4, vem um texto aqui para nós, cujo título é Cega, Surda e Muda, e expandiu sua inteligência emocional. Questão 1, gente, essas questões aqui da semana 4, elas são basicamente de identificação de informações. O que é isso? Estão cobrando praticamente a mesma habilidade, ir lá no texto e identificar. Só ir lá achar. Então, identifique o que permitiu Helen Keller a falar. Aí lá no texto, há explicitamente a informação de que ela aprendeu a falar imitando as vibrações da garganta de uma outra pessoa com quem ela convivia. Quem? A preceptora, tipo a professora particular dela, digamos assim, da vida, né? Então, ela captava as vibrações aqui das cordas vocais com o dedo e ela tentava imitar, num esforço de vontade, assim, impressionante, tá? Então, esse foi o método utilizado por ela. O que fez com que Helen Keller desenvolvesse uma inteligência excepcional? Aí lá na frente usam a mesma palavra, olha, o esforço de sua mente em procurar se comunicar com o exterior, né? Isso é que fez ela, por uma questão de força de vontade extrema, ela forçou o cérebro dela a desenvolver essas habilidades, né, que foram requeridas dele, e por isso ela teve essa inteligência emocional extremamente desenvolvida, tá? Questão 3. Identifique o motivo que levou Helen Keller a ser considerada uma das grandes heroínas do mundo. Também volto a falar com você, seguindo aqui mais à frente no texto. Ele fala, né? Várias vezes pensei que seria uma situação, que seria, aliás, uma bênção se todo ser humano de repente ficasse cego, surdo, por algum tempo, alguns dias, no princípio da vida adulta. As trevas fariam apreciar mais a visão e o silêncio lhe ensinaria as alegrias do som. Então, o que é isso, basicamente? É